Prezados alunos, damos início à nossa aula número 5 do curso de Processo Civil, em que o nosso foco geral é o estudo da execução por título executivo extrajudicial, e nós nos encontramos nesse momento analisando a diferença entre obrigação e responsabilidade patrimonial. Então, na nossa aula 3, nós analisamos a diferença entre obrigação e responsabilidade patrimonial. Falamos que, em regra, na forma do artigo 789 do Código de Processo Civil, quem responderá com os seus bens em razão da execução por uma obrigação descumprida será aquela pessoa que é detentora da obrigação. Então, se a regra é no sentido de que, se eu contrair a obrigação, a regra é no sentido de que, se eu contrair a obrigação, eu que terei os meus bens podendo ser penhorados com o objetivo de satisfazer uma execução, objetivando o cumprimento efetivo da obrigação que foi inadimplida. Então, em regra, a responsabilidade patrimonial será daquele que contraiu a obrigação. Só que nós também já vimos que existem exceções a esta situação. E estas exceções estão previstas no artigo 790 do Código de Processo Civil. Nós vimos também na nossa aula 3, nós vimos que há situações em que o cidadão A é que contrai a obrigação, o cidadão A é que tem a obrigação de cumprir determinada prestação. No entanto, em razão do enquadramento em uma das hipóteses do artigo 790 do Código de Processo Civil, uma terceira pessoa que inicialmente não tinha qualquer relação com a obrigação que foi inadimplida, essa terceira pessoa vai poder ter os seus bens atingidos em razão da execução de um título que se baseia no não cumprimento de uma obrigação contida nesse título, só que quem pactuou o negócio jurídico, quem era o efetivo devedor nesse título executivo, não era essa terceira pessoa, era o o devedor original. Então, ele que tinha a obrigação. Então, na regra, ele que teria a responsabilidade patrimonial. No entanto, como enquadrou-se o caso em tela numa das hipóteses do artigo 790, pode acontecer de uma terceira pessoa ter responsabilidade patrimonial decorrente da inadimplência de uma obrigação contraída por terceira pessoa. Vejam que não é novidade isso que nós estamos falando. E nós vimos que o artigo 790 traz uma série de hipóteses da chamada responsabilidade patrimonial secundária, isto é, que terceira pessoa vai ter os seus bens atingidos pela inadimplência de obrigação que era de uma outra pessoa. E nós já vimos no artigo 790 que uma dessas hipóteses é a desconsideração da personalidade jurídica, que foi objeto de estudo nosso na aula passada, e uma segunda hipótese de responsabilidade patrimonial secundária, uma outra hipótese prevista no artigo 790 do Código de Processo Civil é a chamada fraude à execução. E é exatamente essa fraude à execução, que é objeto da nossa análise de hoje. Eu gostaria de contextualizar com alguns exemplos. Então, imaginemos a seguinte situação. Imaginemos que A e B estão na pendência, estão litigando, objetivando a propriedade de um determinado objeto. Esse objeto se encontra na propriedade de A
E B quer que esse bem seja transferido para a sua propriedade. Então esse bem está em disputa. Já existe uma ação judicial tendo como objeto a propriedade desse bem. E o que o réu faz? O que aquele que se encontra na propriedade desse bem, que está sendo disputado judicialmente, o que ele faz? Ele transmite esse bem para a terceira pessoa, como, por exemplo, ele aliena esse bem para a terceira pessoa, ou então, o que ele faz? Ele onera esse bem. Ele, por exemplo, dá esse bem em garantia a uma determinada obrigação que ele tenha. Vejam, senhores, que há um risco enorme numa situação dessa do B ganhar a ação, só que quando o B for obter o bem que ele ganhou no processo, esse bem já está nas mãos de terceira pessoa, porque ele foi alienado ou ele foi onerado no curso do processo. Imaginemos uma outra situação. A e B também. A deve para B 100 mil reais. A deve B para B 100 mil reais e inadimple. Na verdade, não cumpre a sua obrigação. Não paga os 100 mil reais na data fixada. O que B faz? Essa obrigação estava contida num título executivo extrajudicial e B propõe uma ação de execução por quantia certa em face de A, com base num título executivo extrajudicial. E A tem somente um bem, que é um carro, né? Na verdade, o réu, tem somente um carro. É o único bem que ele tem. E o que ele faz? No curso do processo, o que o executado faz? Ele vende esse carro e torna-se insolvente. Não tem mais bens para responder por essa execução. Então vejam que esses dois exemplos que eu dei são importantes para nós contextualizarmos a aula de hoje, introduzindo o que vem a ser a fraude à execução. Já adianto também a vocês que a hipótese ou as hipóteses de fraude à execução estão previstas no artigo 792 do Código de Processo Civil. O artigo 792 do Código de Processo Civil trata da figura da fraude à execução. Então, vamos evoluir. Então, o artigo 790, que como nós já vimos, é o dispositivo do Código de Processo Civil que permite que bens de terceiros que não sejam os devedores da prestação inadimplida, que bens de terceiros sejam penhorados para fazer frente ao cumprimento de uma obrigação inadimplida por terceira pessoa. E nós vimos já no artigo 790 que são sujeitos à execução, isto é, podem ser penhorados no processo de execução ou no cumprimento de sentença os bens que tenham sido alienados, isto é, que tenham sido transmitidos a terceiros ou que tenham sido gravados com ônus real, como, por exemplo, se foram dados em garantia real de uma determinada obrigação, esses bens que foram alienados ou gravados com ônus real, e essa alienação ou essa gravação ocorreu em fraude à execução, o que vai acontecer? Vai se desconsiderar essa alienação ou vai se desconsiderar essa gravação com ônus real, esse ato de alienação em fraude à execução, ou esse ato de gravação de ônus real em fraude à execução, eles serão tidos como ineficazes no processo em que foi decretada ou declarada a fraude à execução, e esse bem pode ser penhorado. Então, vamos imaginar que eu propus uma ação de execução em face de A, uma execução de 100 mil reais, com base num título executivo extrajudicial, e o A só tem um bem
para responder por essa execução, que é um veículo, o veículo X. Quando eu proponho essa execução, o que acontece? Eu posso obter uma certidão, chamada de certidão premonitória, e eu posso requerer que essa certidão seja averbada lá na matrícula, na documentação pertinente a esse veículo, ao registro desse veículo junto à autoridade competente, para que, se alguém for adquirir esse carro, já saiba que há uma execução contra o atual proprietário desse carro e que esse carro pode ser objeto de penhora. Se mesmo assim o terceiro interessado foi lá e comprou o carro, o que pode acontecer? Pode ser decretada a fraude à execução. Pode ser considerado que essa alienação, que essa compra ou essa venda do veículo foi realizada em fraude à execução. E o que vai acontecer? Essa transferência do bem, essa transferência da propriedade do veículo será considerada ineficaz e será objeto de penhora na ação de execução. Antes mesmo de nós partirmos para a análise do artigo 792 do Código de Processo Civil, é importante nós também destacarmos que a fraude, a prática de fraude à execução, pode também se constituir como um ato atentatório à dignidade da justiça, gerando para aquele que praticou a fraude à execução, além de eventualmente responsabilidade penal, sanções de natureza penal, sanções de natureza civil ou sanção de natureza administrativa, também pode incidir uma multa de até 20% do valor da causa em razão da prática de um ato de fraude à execução. Então vejam, senhores, artigo 77 do Código de Processo Civil. Além de outros previstos neste código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, inciso 4º, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Então, quem pratica a fraude à execução, em tese, está buscando embaraçar, está embaraçando a efetivação da tutela jurisdicional, o que pode ser considerado como um ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do parágrafo 2º desse mesmo artigo 77. A violação ao disposto nos incisos 4º e 6º, né? Então veja aqui o inciso 4º, que contém também aqui o, entre aspas, tipo, criar embaraços à sua efetivação, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar aos responsáveis multa de até 20% do valor da causa, dependendo, obviamente, da gravidade da conduta que foi praticada. Então, a fraude à execução, além de poder gerar a ineficácia da alienação de um bem ou da oneração de um bem, a fraude à execução, ela também pode se revestir como ato atentatório à dignidade da justiça e gerar sanções a quem praticou essa conduta de fraude à execução. Existe, os senhores vão ler bastante, algumas pessoas que falam fraude à execução, outros fraude de execução. Nós vamos utilizar a expressão fraude à execução por ser a expressão utilizada hoje pelo Código de Processo Civil, né? O Código de Processo Civil, nos seus dispositivos, quando se refere a esse instituto, o trata como fraude à execução. Prosseguindo. Diferença entre fraude à execução, que nós, aqui por economia de espaço, vamos tratar como FE,
fraude à execução, e fraude contra credores, que nós vamos tratar aqui como FC. Né? Então, quais são as diferenças entre fraude à execução e fraude contra credores? Os senhores já estudaram em Direito Civil os artigos 158 e 159 do Código Civil, que tratam da fraude contra credores. Isto é, quando a parte devedora pratica atos objetivando impedir que o seu credor no futuro receba de forma justa o crédito que ele, credor, tem em relação a ele, devedor, quando ocorre essa hipótese, nós temos a chamada fraude contra credores. Então, objetivando fazer com que os seus credores não recebam os seus respectivos valores ou os seus respectivos bens referentes ao crédito, o devedor transfere esses bens para terceiras pessoas ou onera esses bens. Só que vejam que, para a ocorrência da fraude contra credores, vocês já estudaram que há necessidade daqueles dois requisitos, né, do ânimos de gerar prejuízo, de gerar danos ao credor, né? Então é necessário que haja o animus damini, o animus, a intenção de gerar prejuízo ao credor, e é necessário também que se tenha o consilium fraudis, isto é, que o devedor e a pessoa que recebeu o bem estejam mancomunados, né, estejam entrosados com o objetivo de trazer prejuízo para o credor do devedor. Vejam que na fraude contra credores não há como requisito que haja uma ação judicial anterior. Para que se configure uma fraude contra credores, não é necessário que antes já exista uma ação do credor contra o devedor. Não há essa necessidade. Já na fraude à execução, nós vamos ver que para que exista a fraude à execução, é necessário que haja um processo tramitando junto, obviamente, ao Poder Judiciário. Bom, vamos lá, vamos analisar as demais diferenças entre fraude à execução e fraude contra credores. A fraude à execução atenta contra o bom funcionamento do Poder Judiciário. Já existe um processo e o devedor, para que esse processo não alcance o seu resultado efetivo, ele transfere os seus bens para terceiros. Já a fraude contra credores, ela vai ofender não o bom funcionamento do Poder Judiciário, porque ainda não há ação judicial, mas vai ofender o direito dos credores. É claro que a fraude à execução também vai atentar contra direitos dos credores, mas credores que já propuseram ação judicial em face do devedor. Como nós falamos há pouco, a fraude à execução pressupõe a existência de ação judicial anterior à alienação ou à oneração do bem. Tem que haver uma ação judicial anterior à ocorrência da transferência do bem ou da oneração do bem. Já na fraude contra credores, não há necessidade de uma ação judicial anterior à transferência dos bens ou à oneração dos bens para que ocorra a fraude contra credores. A fraude à execução não gera a anulação do negócio jurídico. Então, a fraude à execução não gera a anulação do negócio jurídico, de compra e venda, de transmissão, de transferência do bem ou de oneração do bem. O negócio jurídico, ele mantém-se existente, ele mantém-se em vigor. O que a fraude à execução gerará será tão somente a ineficácia
desse negócio jurídico para o fim de se penhorar o bem. Então vejam, senhores, que eu tenho um crédito em relação a A não cumpriu esse crédito na data aventada, há um título executivo extrajudicial que representa essa obrigação, a obrigação foi inadimplida, o que eu faço? Proponho uma ação de execução em face do devedor. E no curso do processo, o que o devedor faz? Ou o devedor transfere para terceiros o bem que é objeto dessa execução, ou então o devedor transmite para terceiros bens que poderiam pagar essa execução, tornando-se insolvente o devedor. E aí o que eu, credor, farei nessa ação de execução? Eu vou requerer que seja decretada a ocorrência da fraude à execução nesse processo, que seja desconsiderada essa transmissão, essa venda do bem e que esse bem seja penhorado nesse processo. Vejam que a fraude à execução, ela só vai gerar efeitos no processo em que ela foi decretada. Só vai gerar a ineficácia do negócio jurídico prejudicial ao exequente no processo em que foi decretada a fraude à execução. Isso é muito importante, porque lá na fraude contra credores, eu, credor, posso requerer que seja anulado o negócio jurídico porque ele foi praticado como sob o enfoque de fraude contra credores, e uma vez tendo sucesso nesse processo, o que vai acontecer? Esse bem vai voltar para o patrimônio do devedor, perdoe-me, e poderá ser objeto de penhora em qualquer execução, não necessariamente na execução ou numa ação em que o autor da ação pauliana, em que o autor da ação que obteve a anulação do negócio jurídico por fraude contra credores se realizou. Então isso é muito importante, é uma diferença extremamente importante. A fraude à execução não gera a anulação do negócio jurídico, tão somente gera a ineficácia desse negócio jurídico para fins de, no processo em que foi decretada a fraude à execução, ser desconsiderada essa alienação e esse bem ser penhorado nessa ação em que foi decretada a fraude contra credores. E a fraude à execução, né? Fraude contra credores, não, a fraude à execução, então, ela é prevista no artigo 792 e a ineficácia do negócio jurídico vai ocorrer somente no processo em que foi decretada a fraude à execução para fins de se penhorar esse bem nesse próprio processo. Já na fraude contra credores, há a anulação do negócio jurídico, esse bem volta para o patrimônio do devedor e pode ser objeto de penhora em qualquer processo de execução. Então vejam que o Código Civil, nos artigos 158 e 159, tratam da fraude contra credores. Então, os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, isto é, não mantendo bens para honrar as suas obrigações, ou, em razão dessa alienação, ser reduzido à insolvência, ainda quando ignore, isto é, ainda que o devedor não saiba que transmitindo esse bem vai gerar a sua insolvência, isto é, não terá mais bens que possam ser penhorados em processos referentes a obrigações que ele, devedor, não cumpriu, esses atos poderão ser anulados pelos credores quirografários. É a fraude contra credores. E o artigo 159 também determina que serão igualmente anuláveis os contratos onerosos
do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida pelo outro contratante. Então vejam aqui que nós temos a hipótese ou as hipóteses jurídicas da fraude contra credores. E nós já aprendemos também que para que seja declarada a ocorrência da fraude contra credores e tenha a anulação do negócio jurídico em razão dessa fraude contra credores, é necessária a propositura de uma ação que é denominada ação pauliana. Ação pauliana. Então, essa ação pauliana é uma ação judicial que é proposta por um credor quirografário, né, ou por um credor qualquer, e em que esse credor demonstra que ocorreu na transferência ou na oneração de um bem uma situação de fraude contra credores e esse negócio jurídico será objeto de anulação. Artigos 161 e 165 tratam dessa ação e também tratam do que acontece com o resultado dessa ação. Então, com a fraude contra credores, uma vez anulados os negócios jurídicos fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em favor do acervo que se tenha de efetuar o concurso de credores, isto é, esse bem volta para o patrimônio do devedor e pode ser penhorado em qualquer execução, pessoal. Já na fraude à execução, primeiro, não há necessidade de uma ação judicial para que seja decretada a fraude à execução. Há necessidade tão somente de um requerimento do exequente nos autos da execução. Não há necessidade de uma ação, como ocorre na fraude contra credores. E na fraude à execução, pense que a alienação em fraude à execução, ela não é anulada, não ocorre a anulação da alienação. Ela é tão somente ineficaz em relação ao exequente, isto é, esta alienação do bem, ela é considerada ineficaz no processo em que a fraude à execução foi decretada, e aí esse bem pode ser penhorado nesse processo de execução, e não em outros processos de execução. Se outro credor, numa outra ação de execução, quiser penhorar esse bem, terá que requerer a fraude de execução nos autos do seu respectivo processo, e tendo sucesso, vai conseguir sim a decretação da fraude à execução e, por consequência, a ineficácia em relação a ele exequente. Fraude contra credores somente pode ser declarada através de ação autônoma, que é a ação pauliana. A fraude à execução é alegada através de simples requerimento da parte interessada, né, do exequente, nos próprios autos em que estiver ocorrendo a execução ou o cumprimento de sentença. Não há necessidade para a decretação da fraude à execução da propositura de uma ação. Hipóteses de fraude à execução previstas no Código de Processo Civil. Então vejam, senhores, que o artigo 792 do Código de Processo Civil, como já falado por nós, traz o leque de hipóteses que são consideradas como de fraude à execução. Consta do artigo 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, inciso 1º, quando, sobre o bem pender ação fundada em direito real ou em ação que tenha pretensão reipersecutória. Então vejam, já existe uma ação judicial fundada em direito real sobre um bem X. Seja uma ação fundada em direito de propriedade, seja uma ação fundada em direito de superfície, seja uma ação fundada em direito de habitação, em qualquer tipo de direito real. Ação que se fundamente em qualquer direito real.
essa ação já existe. Ou então já existe uma ação com pretensão reipersecutória. O que é uma ação reipersecutória? É uma ação em que o autor busca que retorne para o seu patrimônio um determinado bem que foi transmitido para uma outra pessoa, que foi transmitida, no caso, para o réu. No entanto, o réu não cumpriu as obrigações inerentes à aquisição daquele bem. Então, eu pactuo um contrato de compra e venda de um veículo e o que acontece? Eu transfiro esse veículo para o comprador e o comprador se compromete a pagar em 4 parcelas mensais e não realiza os pagamentos das parcelas. Eu posso propor uma ação de rescisão contratual, objetivando, obviamente, a rescisão do contrato e o retorno desse veículo para a minha posse, para o meu patrimônio. Esse é um exemplo de ação reipersecutória. Então, se já existe uma ação fundada em direito real sobre o bem A, ou uma ação reipersecutória baseada também no bem A, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, haverá fraude à execução. Então, imaginem os senhores que eu faça o seguinte: eu vendi o carro para A, transferi o carro para ele junto à autoridade de trânsito. Só que A não pagou o valor do carro. Veja o risco que existe. O devedor, o comprador, pode vender esse carro para um terceiro de boa fé. E aí vai se prejudicar terceiro de boa fé? Agora, vejam que se ocorreu essa situação, B comprou o carro, teve o carro transferido para a sua propriedade, junto à autoridade de trânsito, tudo bonitinho, e não pagou o valor do carro. E aí o que acontece? O vendedor propõe uma ação rescisória, uma ação de cunho reipersecutório, buscando a rescisão desse contrato e a devolução do veículo para o seu patrimônio. Na hipótese desse autor requerer e ter averbada no registro desse veículo a informação de que há uma ação judicial discutindo a propriedade desse veículo, terceiro que eventualmente venha a adquirir esse bem não vai poder alegar boa-fé. Por quê? Porque já consta a informação lá no registro desse veículo, e poderia ser no registro de um imóvel, na certidão de matrícula do imóvel, se for o caso do bem ser um imóvel, já vai estar constando lá que há efetivamente uma ação discutindo a propriedade daquele bem. E se terceiro adquirir esse bem, como já há essa averbação da informação de que existe um processo tramitando, discutindo a propriedade desse bem, o que nós teremos? Teremos aí uma situação em que o terceiro não vai poder alegar boa-fé e será decretada a fraude à execução, e esse bem poderá sim ser penhorado nesse processo em que foi decretada a fraude à execução. O artigo 828 do Código de Processo Civil, o artigo 828, determina o seguinte: numa ação de execução, o exequente poderá obter certidão de que, a execução foi admitida pelo juízo com a identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis. Então, se eu tenho uma execução contra B e B tem 3 imóveis, por exemplo, e eu quero que um desses imóveis responda por essa execução, o que eu posso obter? Eu posso obter essa certidão premonitória. Nos próprios autos da ação de execução, eu vou obter esta certidão que vai descrever qual é a natureza do processo, quais são as partes,
qual foi a movimentação do processo, o que está se discutindo nesse processo, e eu vou averbar esta certidão, eu vou requerer a averbação desta certidão na matrícula de um imóvel que seja do devedor. Vejam que quem eventualmente comprar esse imóvel do devedor sabe que pode acontecer desse bem ser considerado como vendido em fraude à execução e esse bem ser penhorado nos autos do processo de execução. Então, o artigo 828 trata da averbação dessa certidão premonitória. Mas vejam, senhores, que o artigo 828 fala em o exequente, isto é, já existe uma ação de execução. E se não for uma ação de execução? Se for ainda uma ação de conhecimento, né? Imaginemos que se trata de uma ação de rescisão do contrato de compra e venda do veículo X, em razão desse veículo X ter sido adquirido por B e B não pagou esses bens. Vejam, se for uma ação de conhecimento, caberá essa certidão premonitória que é prevista no artigo 828? Não, né? Porque ela só é cabível em situação de ação de execução, pessoal. Agora, e se tratar de um bem imóvel? Será que eu posso, no caso, tratando-se de um bem imóvel que está sendo discutido no processo, será que eu posso obter uma certidão premonitória e averbar na matrícula desse imóvel, averbar que existe um processo discutindo a propriedade desse imóvel? Vejam, o artigo 828 só é cabível para ação de execução, não é cabível para ação de conhecimento. Só que há uma lei de 2015, que é a Lei 13.097 de 2015, que prevê o seguinte, no seu artigo 54, os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, salvo nas hipóteses em que tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel registro de citação de ações reais ou pessoais rei persecutórias. Então, vejam os senhores que se determinado bem está tendo a sua propriedade discutida num processo, eu posso impedir que esse bem seja transferido para terceira pessoa, juntando ou fazendo averbar na matrícula desse imóvel a informação de que há uma ação real ou uma ação rei persecutória em relação a esse bem. Vejam que se há essa averbação, esse bem não poderá ser transferido para terceiro. O respectivo oficial de registro de imóveis não realizará a transferência, né? Porque já há essa informação na matrícula do imóvel. Algo importante, pessoal, que determina o STJ. O STJ já sumulou, que é a súmula 375, o seguinte: o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Então, o que essa súmula 575 determina? Determina o seguinte: já existe uma ação. Já existe a ação, que eu vou dar o nome de ação X, tá? Já existe essa ação. Vamos imaginar que essa ação seja uma ação de execução. Vamos imaginar que seja uma ação de execução. Essa ação de execução tem como executado, como devedor A e como exequente
B, como autor B. E no curso dessa ação, o que acontece? A aliena um bem seu no curso desse processo. E esse era o único bem de A, era o único bem dele. Isto é, quando B for buscar algum bem para penhorar nessa ação, para requerer a penhora nessa ação de execução, o que vai acontecer? Vai constatar que A não tem mais nenhum bem penhorável, que o último bem que era penhorável dele foi penhorado quando já existia essa ação X de execução. O que B pode fazer? Pode requerer a decretação da fraude à execução, para que esse negócio jurídico de venda desse bem seja considerado ineficaz e esse bem ser penhorado nessa ação X. Só que a súmula 375 determina o seguinte: o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado, isto é, que quando da penhora, que quando da venda por A desse bem, já tivesse sido esse bem penhorado nessa ação de execução X e já tivesse sido averbada essa penhora no registro do respectivo bem, ou então que seja provada a má-fé do terceiro adquirente, que seja provado que aquele que comprou o bem de A, o único bem de A, o único bem que poderia responder por essa execução que B propôs em face de A, esse terceiro adquirente, ele já sabia dessa ação, ou que ele assumiu o risco dessa ação. Tem que se provar que o adquirente desse bem agiu com má fé. Se não houver o prévio registro da penhora, prévio em relação à venda do bem, ou a prova da má fé do terceiro adquirente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não pode ser reconhecida, não pode ser decretada a fraude à execução. Então nós paramos a nossa aula por aqui, não terminamos o estudo da fraude à execução e nesse momento, qual é a grande importância que nós queremos em termos de reflexão dos alunos? A diferença entre fraude à execução e fraude contra credores. Na nossa próxima aula, continuaremos estudando os incisos do artigo 792 do Código de Processo Civil, isto é, as hipóteses de reconhecimento de fraude à execução. Muito obrigado pela atenção de todos.